A paz, meu querido e amado irmão. Quero deixar uma palavra de Deus para os nossos corações hoje. Mas antes de compartilhar essa palavra, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, assine aí a notificação e não deixe de dar aquele like também para que essa mensagem possa ir e chegar a muitos outros corações. Vamos para a palavra? Quero ler no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que nos diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Interessante, este texto nos mostra que Jesus cresceu, que Jesus crescia. Nós sabemos que Jesus, como Deus, ele não precisava crescer, mas como homem, sim, ele necessitava de um crescimento. Por quê? Porque todo homem necessita de um crescimento espiritual, natural e físico. Jesus, como Deus, não precisava, mas como homem, sim. Nós precisamos crescer todos os dias, precisamos ser como o nosso mestre, não podemos parar nunca. Nunca podemos parar no meio do caminho e parar de crescer espiritualmente, porque quando paramos de crescer, fatalmente diminuiremos, cairemos em um marasmo espiritual e nós não podemos ter isso. Precisamos crescer, crescer, crescer. Mas quando nós falamos de crescimento é praticamente algo natural quando se está vivendo da forma certa. Para nós crescermos, eu coloco duas coisas muito importantes que nós devemos ter e ser para que possamos crescer. A primeira coisa é viver. Isso é muito importante. Viver. Quando eu falo de viver, eu falo de três coisas: de existir, viver e se movimentar. Muitas pessoas existem, mas poucas pessoas vivem. Viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Nós devemos parar e sempre voltarmos ao nosso Deus para não somente existir nessa terra, mas viver. Quando a gente fala de viver, a gente está falando de viver propósito. Muitas pessoas existem como se passam na terra como se nunca existiu, nunca ninguém vai saber quem é, porque nunca viveu o seu propósito. Quando eu falo de viver e a Bíblia fala sobre viver, está referindo-se a propósito. Nós devemos viver o propósito de Deus. Se nós queremos crescer, para nós crescermos, precisamos estar sempre em movimento. Quem está em movimento, quem existe, quem vive, sempre crescerá. Nós precisamos crescer. Outra coisa que é muito importante, muitas vezes nós crescemos quando extraímos as lições das dificuldades. Nós precisamos extrair lições dos problemas, das lutas. Muitas pessoas não conseguem crescer porque não conseguem extrair lições da dificuldade, não conseguem tirar força da fraqueza. Nós precisamos de todas as pessoas que passam por momentos de dificuldade e tira lições. Essas pessoas crescem, elas crescem espiritualmente, elas crescem em todas as áreas. Quando eu olho o texto que eu li, eu vejo algo muito interessante. A Bíblia diz que Jesus crescia. Nós não temos neste versículo que não diz que Jesus cresceu, mas Jesus crescia. O crescimento de Jesus era um crescimento diário, Nosso crescimento tem que ser assim. Nós nunca podemos parar de crescer até chegar ao varão perfeito, até a estatura completa, até a maturidade espiritual. Devemos crescer todos os dias. Interessante que Jesus crescia em todas as áreas pertinentes à humanidade. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, Jesus crescia em graça para com Deus e com o homem. Quando eu vejo este versículo, eu noto que Jesus tinha um crescimento equilibrado. Jesus não crescia numa área e deixava outra para baixo. Não, ele crescia sempre de uma forma equilibrada.
Muitas pessoas, eles fracassam por isso. Imagine nós, se nós, quando fôssemos crescesse mais um membro do que o outro, se quando crescesse mais uma perna do que a outra, quando fôssemos caminhar, nós teríamos dificuldade, não conseguiríamos caminhar direito. Se crescesse um dedo e o outro não, nós sentiríamos dificuldade de pegar as coisas, porque o crescimento tem que ser equilibrado, o crescimento tem que ser um crescimento total de todas as áreas pertinentes. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e em graça. Ele tinha um crescimento espiritual, ele tanto na área espiritual, no mover de Deus, como também na palavra. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Muitas pessoas, infelizmente, eles querem crescer na vida espiritual, querem buscar muitos dos dons, esquecem da palavra. Outros querem muito da palavra e esquecem do espiritual. O crescimento tem que ser equilibrado. Um dia eu vi um testemunho que eu fiquei um pouco triste. Um colega meu que agora ele é desviado, ele era muito de oração e minha mãe falou para ele que ele deveria buscar a presença do Senhor, mas ele também deveria estudar. Ele apontou para o joelho dele e disse que a Bíblia dele era o joelho. Foi uma ignorância dele naquele momento, porque o crescimento tem que ser equilibrado, a gente tem que orar muito, muito mesmo, mas também devemos nos ater à palavra, buscar a palavra. O crescimento tem que ser um crescimento equilibrado. Como está sendo o nosso crescimento? O crescimento equilibrado, crescimento em todas as áreas, em todos os moveres, assim Deus deseja. Hoje é dia de crescer. O Senhor quer crescer a sua vida espiritual. Ele quer elevar o seu nível espiritual. Por isso devemos estar sempre seguindo o curso de Deus, sempre vivendo os propósitos de Deus, nos movimentando e sempre tirando lições da dificuldade. Deus quer abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração, em nome de Jesus. Amém.